Olá, colega. Continuando nosso curso GPP Champion, vamos continuar aqui com a nossa última sessão. E eu quero aqui comentar, fazer um passeio aqui pelo CIPOC e demais documentos desse processo que eu já comentei algumas vezes, é simplesmente chave para o sucesso da implementação do GPP, ok? Que é o processo análise do desempenho do negócio, o chamado PRADN, ok? Vamos lá então. Ok, então aqui a gente tem uma visão panorâmica do CIPOC desse processo, tomando como exemplo um caso, mas esse processo aqui é bastante típico, praticamente não depende do tipo de empresa. Essa é a dinâmica que eu recomendo para esse processo. Claro que eventualmente muda aqui os processos fornecedores, né? Mas basicamente é a mesma dinâmica, ok? Então vamos tomar esse aqui como exemplo e vamos fazer esse passeio vendo aqui os demais documentos, né? O procedimento em si e os registros que eu recomendo que saiam deste processo. Tá. Ok, então vamos lá. Vou dar um pouquinho mais de zoom aqui. Ok, então o processo aqui está assinalado essa atividade que dá início ao ciclo desse processo e tem aqui no final a atividade que conclui o ciclo do processo. Vamos ver então, a partir daqui. O ponto de arranque então desse processo é essa reunião periódica com a equipe do processo. Você me desculpe aí que isso aqui está em espanhol, tá? Eu não tive tempo de traduzir, mas eu creio que é fácil de entender. E além do mais, né, nossa ideia aqui, nossa intenção com isso, é mostrar a estrutura do fluxo do processo. Essa reunião, então, como eu disse, dá início ao ciclo do ADN, da análise de desempenho do negócio, e então o líder de processo crítico, todos os líderes de processo crítico cumprem com isso aqui, realizar uma reunião periódica com a equipe do processo. Aqui na documentação, no procedimento, tem uma nota 5.2, e vamos ver essa nota aqui, ok? Esse parágrafo 5.2 na documentação. Mas antes, deixa eu aqui fazer vamos passar aqui pelo procedimento, né? Análise de desempenho do negócio, finalidade, analisar o sistema de negócios a partir de um ponto de vista global e estabelecer os planos de ação que permitam à companhia cumprir sua missão, atingir seus objetivos estratégicos e avançar em relação à visão de longo prazo. O alcance aqui diz o seguinte: esse processo monitoreia os indicadores globais de negócio, os indicadores dos processos críticos, os avanços, né, o desempenho dos projetos formais e as ações que resultem das reuniões de acompanhamento. Ou seja, tudo o que é importante de medir e acompanhar no sistema de negócio chega a esse processo aqui, ok? Bom, como definições, a gente tem aqui indicadores globais do negócio. O que é o indicador global? Esses indicadores estão definidos na matriz do sistema de indicadores, que é parte do manual de GPP, ok? Eu já expliquei a estrutura dessa matriz aqui anteriormente no curso. Processo crítico são aqueles, conforme definido por essa mesma matriz, aqueles que a gerência decidiu classificar como crítico e normalmente são aqueles que têm maior impacto sobre os indicadores globais. Os projetos formais da organização são aqueles projetos de maior relevância, aqueles que por sua importância estratégica, tipicamente, devem ser acompanhados. Neste exemplo que eu estou mostrando aqui, havia um processo, a administração de projetos, que fazia esse acompanhamento do portfólio de projetos ativos da organização. Documento de referência nesse caso aqui é o próprio manual de gestão por processo, porque aí está desde da ideologia empresarial, está toda a estrutura de processo, está a definição dos processos críticos, etc. E na descrição, seção 5, descrição, a gente tem finalmente, né, essa frase padrão aqui no caso de CIPOC, tá? E a nota que a gente estava vendo aqui, vou voltar aqui um pouquinho, nessa reunião do líder de processo crítico com a equipe, aí que se aplica aqui essa nota 5.2. Então, o que diz a 5.2? Diz o seguinte: a periodicidade da reunião
é definida pelo gerente de macroprocesso correspondente e deve ser adequada à dinâmica do processo. O que quer dizer isso? Se eu tenho um processo que requer um acompanhamento, tipicamente o processo comercial, um processo de vendas, tipicamente vai ter um acompanhamento mais frequente, mensal, quinzenal, semanal, em alguns casos até diário, ok? Já outros processos com um ciclo mais espaçado, claro que a revisão, então, essa reunião pode ser mais tipo bimestral, trimestral, etc. Ok? Quem é que participa dessa reunião? A equipe do processo, ou seja, o líder e os representantes dos atores internos, aquelas pessoas que executam atividades no processo. Não digo todos os atores, às vezes você tem um processo que tem aí muita gente envolvida, né? Então, representantes dessa gente, normalmente as pessoas que representam os cargos envolvidos no processo, aquelas com mais experiência, com mais critério, etc. O que é que se discute nessa reunião? Tipicamente a reunião tem o seguinte formato, né? Primeiro, revisar tarefas pendentes de planos de ação anteriores e projetos de melhora que estão ativos, né? Segundo momento, avaliar os dados de entrada desse informe de indicador de processo, RE 3102B, ok? Já vamos ver como é que é esse formato aqui que eu recomendo, tá? E a equipe, então, já com os dados atualizados desse informe, desse registro, informe de indicador de processo, ela vai interpretar o comportamento desse indicador, né? Níveis, tendências, etc. Também vou comentar um pouquinho mais sobre isso aqui. E dessa interpretação pode vir a definição de novas tarefas, novos planos de ação, novos projetos de melhoria, né? De acordo com a necessidade. Ou seja, se é uma coisa simples, pontual, basta uma tarefa. Se é algo que já requer algumas ações coordenadas, então um simples plano de ação com as tarefas e responsáveis, ou então se a coisa é mais profunda, tipicamente problema reincidente, então você abre um projeto de melhoria para poder analisar as causas, tipicamente seguindo uma metodologia de análise e solução de problemas, ok? Tá. E o resultado, o output dessa reunião do líder com a sua equipe de processo é completar os campos desse registro, ok? Que já vamos ver. E então segue o fluxo de processo. Muito bem, então vamos voltar lá para o CIPOC. Ok, então acabou essa reunião, o entregável, a saída, esse informe de indicador atualizado, e a gente vai para uma outra reunião, segundo nível, que o gerente de macroprocesso faz com os líderes dos processos do seu macroprocesso, tá? Ok, aqui tem uma nota 5.3, mas antes de entrar aqui eu queria abrir esse informe de indicador para a gente dar uma olhadinha o formato que eu recomendo para isso aí, ok? Vamos lá. Ok, esse é o formato básico, tá? Existem outras sofisticações, digamos assim, que eu vou recomendar, vou comentar em seguida, tá? Mas o básico é isso aqui, ou seja, você tem lá o nome do processo, código, a situação que a equipe, depois de completar esse relatório, aqui o status, né, do indicador, vai dar um índice de cor aqui, uma classificação, e isso vai para um semáforo global de processos, ok? Bom, isso aqui é feito para os processos críticos. O que entra no processo ADN é só os processos críticos, é o que eu recomendo. Agora, como eu creio que eu já comentei também isso antes, se um dado líder de qualquer processo decide, ele com a sua equipe, acompanhar um indicador de desempenho numérico, também pode usar esse formato. Tá? Nada impede isso, só que não vai entrar nessa dinâmica para a gente não se poluir de resultados e relatórios, essas coisas, ok? Fica uma gestão interna da equipe de um processo não crítico que decida fazer um acompanhamento mais estruturado de um indicador numérico que eles decidam. Ok, esse código de cor aqui é o seguinte: verde quando existe uma tendência significativa de melhoria ou já estamos num nível de excelência, comparáveis aos benchmarks, digamos, da indústria. Então, aí seria o caso de sinalizar como verde. Tá? Situação aqui, cor amarela, né?
significa que a gente está estagnado num nível não ideal ou ocorreu alguma causa especial de variação, mas que está sob controle da equipe. Então, nesse caso, a cor adequada é amarelo. Quando está vermelho aqui, em espanhol rojo, é que existe uma tendência significativa de deterioração, de degradação do desempenho do indicador. E nesse caso, o tratamento da situação já extrapolou o que a equipe poderia conseguir, com autonomia, com recursos próprios. Então, normalmente, quando uma equipe de processo marca como vermelho a situação do seu indicador, é como jogar a toalha, né? Está pedindo aí ajuda da gerência. O que mais que tem aqui nesse relatório? O ponto central aí de partida é responder essa pergunta: como estamos? Como é que está o desempenho do processo medido através desse indicador numérico? Às vezes tem mais de um, tá? Mas normalmente a gente deve fazer um esforço para que seja um ou poucos, diria não mais de 3 indicadores acompanhados pela equipe. Aqui está o gráfico. O que é gerado, como que gera esse gráfico? Está aqui na entrada de dados, tá? Você tem lá o nome do indicador, tá? Esse aqui é só o formato, né? Aqui não é um caso real, fui colocando os números aí. Então você tem a data, nesse caso só o mês, né? Mas pode ser, se for mais frequente, tá certo? O dia, semana, etc. O valor medido e algum referencial de excelência. É sempre recomendável você se comparar com os melhores naquele tipo de indicador, que pode ser até uma outra indústria, né? Uma situação, a gente chama de benchmark funcional, tá? Que faz mais ou menos o mesmo processo, com resultados excelentes. O que mais que a gente tem aqui nesse informe, nesse indicador? A gente tem aqui o sentido de melhoria. Esse indicador, qual é o sentido? Nesse caso, a gente quer aumentar, ok? E tem o símbolo apropriado aqui. Se é um valor que a gente quer manter, ou seja, manter um certo valor, um valor nominal, variação para mais e para menos é problema, a gente usaria esse outro símbolo aqui. Se é maior, melhor, é esse caso, ou se menor, melhor. Por exemplo, suponha esse aqui, eu quero satisfação do cliente, tipicamente, eu quero aumentar, certo? Então seria esse caso, maior, melhor. Número de não conformidades, por exemplo, o sentido de melhoria é menor, melhor. Tá, a gente coloca aqui o símbolo apropriado. Então, aqui está o gráfico de linha que é gerado, é sempre recomendável gráfico de linha, ok? Para acompanhamento de indicadores numéricos, não de barra, como às vezes se vê por aí. E aí, uma vez que está atualizado esse gráfico, a equipe vai fazer o que é mais importante, que é a interpretação. Tá? Segunda perguntinha relevante é: por que estamos assim? E aqui a equipe vai, depois de discussão, colocar comentários, se for aplicável, sobre quais são as causas por trás desse comportamento, especialmente causas de tendências significativas, seja por lado bom ou ruim, no desempenho do indicador. Eu já usei várias vezes aqui tendências significativas, tá? Essa palavra. Como que a gente vai saber se é uma tendência significativa ou não? Essa é a sofisticação que eu vou propor aqui para esse gráfico. Esse aqui é só o básico, ok? Para você ter um critério estatístico para poder dizer se uma tendência observada no gráfico ou um ponto é algo significativamente diferente do comportamento usual do processo ou não. Então a gente vai chegar aí, ok? Então aqui a equipe interpreta a tendência e comenta, associando o desempenho numérico no gráfico com a situação da qual sai o processo, a situação na qual nós estamos intervindo com um plano de melhoria, etc. Faz essa interpretação. A terceira pergunta é: o que a gente fez? Como que a equipe reagiu ao que foi observado aqui nesse gráfico, tá? O que fez no período de análise. Então, tipicamente são comentários sobre ações. Suponha que existe uma tendência significativa de melhoria no gráfico. Por que estamos assim? Porque a gente implementou um plano de ação. O que a gente fez? Aí entra mais detalhes sobre esse plano, quais foram as ações tomadas pela equipe. Ou se é uma tendência negativa, por que estamos assim? De repente, porque os concorrentes tomaram alguma ação, alguma coisa assim. Ou seja, explica qual foi a análise e os comentários sobre a causa raiz que a equipe fez, análise para entender a situação.
que fizemos, como que a equipe está se atuando para se contrapor à situação que está observada aí, ok? No caso de uma degradação no desempenho. E, finalmente, seção 4 são recomendações, né, ou súplicas, quando a equipe já esgotou tudo que podia fazer e ainda assim o indicador não reage. Tá? Então, normalmente aqui só coloca comentários tipicamente para pedir recursos ou para pedir orientação da alta gerência. Okay? Então, essa aqui é a estrutura do indicador de processo. Qual o próximo passo esse aqui é o indicador básico, né? O informe, o relatório básico para acompanhar o indicador. Qual que é o próximo passo de sofisticação da análise que eu recomendo também? Tá? Eu já ia usar um critério estatístico. Usar o controle estatístico de processo, que não é ciência aeroespacial. Tá? Os cálculos estão aí disponíveis. Tá? Eu tenho aqui os formatos, né, para fazer esse tipo de análise, sem necessidade de um software, pode ser feito aqui no Excel mesmo. Ok, então como é que é isso aí? Tá? Deixa eu mostrar um exemplo aqui. Nesse outro formato, observe que, além da linha de tendência, né, do comportamento numérico do indicador, a gente tem aqui os limites de controle estatístico calculados a partir desses dados, tá certo? Ou de um valor de referência, tá? Então, o que a gente observa aqui agora? A coisa ficou mais sofisticada. A gente tem o valor medido, essa linha azul que está aqui. A gente tem a linha central, isso aqui é a média aritmética dos dados, né? Um valor de referência ou calculado a partir dos próprios dados, ok? Esse LC aqui é limite inferior de controle, tá? Estatisticamente calculado, e igualmente LSC, limite superior de controle. Aqui está o LSC e aqui está o LIC. É sempre recomendável, sempre que seja possível, ter um valor de excelência, um benchmark, tá certo? Para se comparar externamente com gente que já chega no nível de excelência, suponho que seja esse caso aqui. E você pode ter também, se for aplicável, não sempre, tá? Esse aqui seria o caso mais completo, assim, tá? Você pode ter também um limite de tolerância, limite inferior de especificação, limite superior de especificação, tá? Que é essas linhas vermelhas aqui. Nesse caso, só um limite inferior, tá? Um valor mínimo, tá? Uma coisa assim. Aliás, até nesse formato aqui, para colocar coerência na coisa, eu vou tirar esse símbolo aqui, tá? E vou colocar esse, que faz mais sentido aí com o uso de um benchmark para o lado de cima, né? E um limite inferior de especificação para o lado de baixo, tá? Desculpa aí essa falhazinha aqui. Ok, então, os outros campos do relatório são os mesmos, ok? Só que agora melhorado, né? A interpretação que a equipe faz com um critério estatístico. E aí eu posso sim dizer se é uma tendência significativa ou não. Por exemplo, essa tendência aqui, que aparentemente, ó, estamos melhorando, estamos melhorando. Mas se você olhar, essa variação está dentro dos limites de controle estatístico, portanto, muito provavelmente, não é nada de significativo, é uma variação normal. Ou seja, é pura flutuação aleatória do processo aí. Né? Tanto é que depois a coisa ficou aqui nesse nível, tá? Essa faixa esperada de variação, que é o que chamo de variação comum. Tá? Não quero entrar aqui nos detalhes de controle estatístico, mas é isso aí. Então, com isso você fica melhor. Então, e aqui eu tenho, né, formulários para vários tipos de indicador, né, gráficos, como esse aqui, né, que eu acabei de mostrar, seria os cálculos, a entrada de dados, esqueci de mostrar aqui, né, é feita aqui, a pessoa entra com os dados em amarelo, e o demais, né, essa formulinha que estão aqui, já faz os cálculos de limite superior e inferior, etc., linha central, etc. Okay? No caso de ter limite inferior e de especificação e superior, então pode-se também trabalhar com CPK. Mas isso aqui eu diria que talvez seja demasiada sofisticação, na maioria dos casos não é necessário, né? Mas o uso de limites de controle estatístico, isso sim, vale a pena para melhorar a interpretação e a tomada de decisões. Aqui, além nesse formato aqui, você tem também algumas notas, ok?
orientação para como preencher corretamente esses campos, né, do relatório. E aqui tem as formulinhas para os mais aficionados de estatística, as formulinhas utilizadas para fazer os cálculos de limites de controle estatístico, ok? Tá. Agora, o usuário vai simplesmente ter que definir entre vários tipos de gráfico que estão aqui, ó, tem gráfico para valores individuais, gráfico de média e desvio padrão. Esse caso é quando a gente tem uma amostra, né? Tá certo? Gráfico NP, quando você acompanha número de incidências, né? Ok? Gráfico P, gráfico U, etc. Aqui tem todos os possíveis gráficos, né? A gente chama de gráficos de Schubert para controle estatístico de processo. Tem aí as formulinhas, ok? De acordo a situação. Ok, então isso aqui é o que a gente viu aqui no CIPOC, voltando aqui para o nosso CIPOC, esse informe de indicador. Uma vez que está completo esse relatório pela equipe de processo, aí isso sobe numa outra reunião periódica com os líderes de processo e o gerente de macroprocesso. Aí entra essa notinha 5.3, vamos dar uma olhada aqui, essa nota 5.3, tá? Diz o seguinte no documento. A periodicidade da reunião é definida pelo gerente de macroprocesso e deve ser adequada à dinâmica dos processos críticos pertinentes. Tá? Nessa reunião participa, por exemplo, eu posso ter um macroprocesso com 6 processos internos. Suponha que 2 desses são críticos. Tá? Os outros 4, que são de processos chamados não críticos, não quer dizer que não são importantes, como eu já comentei. Toda essa gente se reúne, tá? Não é só com os líderes de processo crítico. Todos se reúnem e comentam, né? Trocam experiência, etc. O que é discutido nessa reunião? Então, tipicamente, revisar os relatórios de indicadores dos processos críticos previamente elaborados pela equipe. Se tem aí algum líder que quer mostrar um resultado, né, do seu processo, óbvio, de processo não crítico deve também fazê-lo. Discutir status e eventuais problemas dos processos não críticos, está aí, né? Não é porque não tem um gráfico, por exemplo, de indicador, não é um processo crítico que não se deve discutir, né? Se tem algum problema que mereça alguma ação corretiva. E quando for aplicável, definir novas tarefas, planos de ação, etc. Mesma coisa que aconteceu lá na reunião anterior, certo? Só que agora com uma perspectiva já a nível do macroprocesso. E fazer uma revisão final, se for o caso, tá certo? Dos relatórios pertinentes aí de processos críticos. E então, seguindo isso aí, né? Como resultado, você vai ter esses relatórios de indicador, nesse formato que acabei de explicar, já atualizados, revisados, e isso tudo vai para um cargo que está apoiando o comitê executivo, o comitê de gerentes, tá? E essa pessoa aqui, tipicamente, né, o gerente de processos, gerente de uma unidade de melhoria contínua, pode ser também, em alguns casos, né, o gerente de uma PMO, que cuida não só de processo, mas também de projetos, mas também de processo, tá? E aqui entram várias entradas. Tipicamente, né, nesse exemplo que eu estou colocando, tem uma entrada que vem por essa linha aqui de governo corporativo, né, diretrizes de mais alto escalão aí, né, de governo corporativo, tá? Mas também, tipicamente, tem outras aqui. Então, vem os indicadores, tá? Já consolidados, tá certo? Já revisados, perdão. E entra aqui toda essa informação, A, B, C, D, essas entradas aqui entram, tá? O status de tarefas, de atas de reuniões anteriores desse PR-ADN, os relatórios de indicadores globais do negócio, no mesmo formato, tá? Segundo o tipo de variável que você está monitorando, né? Vem também, é o mesmo formato, mesmo código, tá? Vem para cá. De um processo, nesse exemplo, né, tipicamente o processo de gestão de projetos, vem aqui um semáforo, né, o status já semaforizado, uma página, uma folha só, né, de como é que estão os vários projetos, também com código de cor, tá ok? Vem para cá. E pode ser, de acordo com a relevância do assunto, de auditoria interna de processos, que também é um processo de melhoria contínua importante. Vem essa matriz de desvios, de não conformidades, essas coisas que resumem, né, o resultado das auditorias ocorridas no período.
e então vem toda essa informação vem para cá. Tá? Agora, para tornar a reunião central aí desse processo, que é a reunião de um comitê executivo, nesse caso, comitê gerencial, para tornar essa reunião mais objetiva, eu diria assim, entre 1 e 2 horas é o tempo que deveria acontecer essa reunião, é necessário uma preparação. Então, nesse caso, o gerente de processo está apoiando aqui, né, fazendo um filtro, fazendo uma estruturação do que realmente vale a pena e preparando aí, então, a agenda da reunião, tá? A pauta. Ok? Então, junta tudo isso, tem que ser um cargo gerencial para fazer essa separação do que vale a pena, não vale a pena discutir nesse fórum máximo aqui, né, gerencial. E tudo isso vai, então, e aí, tipicamente com uma frequência mensal, essa equipe, e disciplinada, essa equipe se reúne para tratar esses temas. Então, esses quadrinhos que estão aqui de atividade são os momentos dessa reunião. Tá? Então, começa aí discutindo, deliberando sobre temas de alto nível, por exemplo, diretrizes que passou o diretório, né, o board da empresa, alguma coisa assim. Né? Auditorias externas, alguma coisa. Tá? Que requer alguma ação desse comitê executivo. Tá. Então, o que eventualmente sair de decisões, vai tomando aqui, né? As decisões, as deliberações da reunião e novas ações que se decidam, tudo isso vai incorporando-se à ata de reunião, que é um outro formato típico de ata, aí não vou abrir aqui, tá? Segundo momento da reunião, revisar tarefas pendentes da ata de reunião anterior, e aí, se for o caso, novas tarefas, né? Aí vem analisar os projetos que estejam em situação, né, sinalizados como vermelho, ok? Esse A3 aqui, que faz referência nesse exemplo, é o semáforo global. É uma página onde você, com uma olhada, você já pode ver quais são os projetos que estão em vermelho. E são esses que, por terem sido sinalizados, nesse caso, pelas equipes de projeto como vermelho, são esses que merecem discussão e decisão desse fórum executivo aqui. Tá? Aí as decisões tomadas vão sendo anotadas na ata. Ok, em seguida vem, mesma coisa, só que agora para os processos. Os processos que nesse semáforo global de status dos indicadores de processos críticos, aqueles que foram marcados como vermelho, portanto, as equipes, né, de projeto e processo, o que está em vermelho, eles estão pedindo aqui uma orientação, uma decisão, tá, do comitê executivo. Tá? Ok, então tudo isso são os momentos, 4 momentos aí dessa reunião. Deveria dar-se de uma maneira bastante objetiva, né, 2 horas, quando já está num certo grau de maturidade da coisa. Né? No início, às vezes, o pessoal é menos objetivo nas discussões, etc., e toma mais tempo, mas típico, umas 2 horas de reunião cada mês. Ok, então, acabou a reunião, o gerente de processos, nesse exemplo aqui, essa pessoa encarregada, de nível gerencial, encarregada de fazer todas essas atividades aqui, emite a ata, essa é a saída que vem aqui, né? Okay, emite a ata de reunião ADN. E quem são os clientes dessa ata, desse documento? Os responsáveis de tarefas. Eles têm que, na próxima reunião, voltar aqui com o status de como avançaram essas tarefas. Em seguida, o gerente de processos, nesse nosso exemplo, faz um formato, né, um relatório de desempenho do negócio, tá? Talvez aqui dá uma olhadinha. Então, está aí essa estrutura básica, as constatações relativas, né, da reunião, ok? Relativas aos resultados globais, os indicadores globais, as constatações relativas aos projetos de maneira geral, certo? E os processos críticos de maneira geral. Outros temas que sejam pertinentes, né, para colocar nesse relatório global do desempenho do negócio, conclusões em função desses insights, dessas constatações, e decisões e orientações para a organização em função do que foi observado aqui. Vamos voltar aqui para o CIPOC. Então, esse gerente de processos faz esse relatório, né, com base, obviamente, né, no que foi discutido aqui na reunião pelo comitê executivo,
Nesse exemplo aqui, eles tinham que, periodicamente, mandar um relatório, né, para o diretório, o board, né, da empresa. Ok? Então, essas duas coisas aqui sobem, vai, nesse caso, para o gerente geral, que é membro aqui do comitê executivo. Ele revisa o relatório de desempenho do negócio, feito, né, sintetizado, emitido pelo gerente de processos, nesse exemplo. Revisa a apresentação para o board, sai essa apresentação, quando seja pertinente. Regressa, volta para cá, né, no 2, tá certo? E o gerente de processo, então, publica esse informe de desempenho do negócio. Nesse caso aqui, não tem uma saída externa, isso fica online, disponível para os usuários, e aqui termina o ciclo desse PR-ADN, Análise de Desempenho de Negócio.